Olá, bem-vindo ao Tudo a Economia. A Sociedade Anónima do Benfica apresentou as contas relativas à época desportiva passada. Lucrou 44 milhões de euros. É a quarta temporada consecutiva com resultados líquidos positivos. Pelo caminho, reduziu a dívida aos bancos em 89,9 milhões de euros. E ainda assim, o passivo continua a ser o mais elevado do futebol português, 438 milhões de euros. E os custos com pessoal aumentaram mais de 20% para 74 milhões. O meu convidado de hoje é Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD do Benfica, que nos vai esclarecer estes números e responder à pergunta: por que razão os intermediários ganham tanto dinheiro nas transferências? Olá, Domingos, bem-vindo ao Tudo a Economia. Por que é que será que ganham tanto dinheiro no meio deste negócio quando se vê que há clubes a apresentar prejuízos consecutivamente? O negócio é um negócio que tem muita intermediação e os empresários desempenham aqui um papel importante na fixação do preço final, tendo relações privilegiadas com os decisores dos principais clubes. E, portanto, o seu papel não pode ser menosprezado. No nosso caso, não tenho dúvidas que se trabalhássemos sem empresários teríamos muito mais dificuldade em conseguir as magníficas vendas que temos feito. E aquilo que costumamos dizer dentro de casa é que quem nos ajuda a ganhar dinheiro também tem direito a ter uma boa remuneração e, portanto, o chamado middleman faz parte do processo. O homem do meio faz parte do processo. Então, ajude-me aqui a perceber as contas. Estive a olhar para ela, para as demonstrações de resultados em relação à época 2015-2016 e verifiquei que há aqui um valor de 20 milhões de euros relativos a gastos com transações de atletas. A que é que se refere, em particular, este valor? Há pagamentos de comissões, pode haver pagamentos de comissões de intermediação de negócio em duas fases, ou na compra ou na venda. Quando essa intermediação é feita na compra, imaginando que compramos um jogador por 10 milhões e por qualquer razão decidimos pagar 10% de comissões a um intermediário, aquilo que contabilizamos no ativo são 10 mais 1, portanto 11 milhões. Portanto, esse valor não aparece desse lado. Quando fazemos uma venda, há determinados valores que são acordados do ponto de vista da transação, tipicamente hoje em dia, em muitos casos, são 10%, por vezes pode ser mais, por vezes pode ser menos, mas efetivamente parte desses 20 milhões tem a ver com o conjunto de vendas que fizemos, cujo valor que aparece no balanço é um valor líquido e não um valor bruto. É muito dinheiro, 20 milhões de euros, não é? É bastante dinheiro, mas se considerarmos que do ponto de vista de vendas líquidas aquilo que fizemos foi um valor acima dos 100 milhões, 123 milhões de euros. 122 milhões 995. 123 milhões de euros, e esse é um valor líquido, digamos, nós consideramos que efetivamente é razoável pagar comissões. Existe uma preocupação generalizada na Europa de que a intermediação destes agentes tem que ter valores mais próximos da barreira dos 5%. Houve uma tentativa por parte da UEFA no sentido de aproximar esse valor, mas ainda não chegamos a nenhuma conclusão e, portanto, enfim, os 10% são valores... É a norma que cobram neste... daquilo, em alguns casos mais, e depois existe uma segunda situação que é muito crítica, que é o Benfica teve um conjunto de jogadores, e os outros clubes também têm, que vem a chamado custo zero. Isso mesmo. Pronto, e o custo zero nunca é custo zero. Nunca é custo zero porque, efetivamente, se um jogador está em fim de contrato, o seu empresário, para o disponibilizar esse jogador a um determinado clube, vai pedir para si, eventualmente para repartir por terceiros, eventualmente pelo próprio jogador, uma determinada comissão. E, portanto, isso é aquilo que justifica que os valores que se veem nessa rúbrica são sempre valores acima dos 10% normais que se veriam pelo efeito apenas da intermediação de uma venda. E o Benfica, um clube com a dimensão do Benfica, está obrigado a fazer esse tipo de negócios, a ter que aceitar ser prateleira de colocação de jogadores, de futebolistas? À data de hoje, sim, e diria que no curto prazo isso vai continuar a acontecer, ou seja, todos os clubes portugueses têm neste momento uma situação que, do ponto de vista de gastos totais, incluindo, obviamente, as amortizações dos investimentos que fazem, não são suficientemente cobertos pelas receitas operacionais que geram e, portanto, é preciso complementar as três grandes fontes de receita, que são direitos televisivos, a parte comercial e a parte do ticketing, com uma quarta componente que é a venda de jogadores. E, portanto, cada clube vai percorrendo o seu caminho e haverá uma necessidade cada vez menor de venda de jogadores. Mas, à data atual, conhecendo a situação dos três grandes e conhecendo a situação, inclusivamente, de outros grandes clubes portugueses, os clubes são vendedores e, portanto, pagarão custo de intermediação. Numa expressão que usou recentemente, disse mesmo, o Benfica é um clube vendedor natural, tem que vender para sobreviver. Quando disse curto prazo, referia-se a quê exatamente? Estamos a falar, nos próximos 10 anos, o Benfica ter que fazer esse caminho de receber os jogadores emprestados, ou, aliás, colocados no clube para depois os vender e ter só uma parte da receita? Depende
qual é o momento em que a gestão e os acionistas entenderem que o nível de endividamento é o adequado à operação que temos. Nós este ano conseguimos ultrapassar uma barreira, que era uma barreira que procurávamos desde que eu comecei a trabalhar no Benfica com o Presidente Luís Filipe Vieira, que é ter o total de endividamento ao sistema financeiro mais baixo que o total de receitas. E vamos continuar nesse processo de redução do endividamento durante provavelmente mais 5 a 7 anos, e acredito numa situação favorável, até podemos antecipar efetivamente a exposição que temos hoje ao sistema financeiro. A partir daí, se efetivamente se considerar, por exemplo, que os empréstimos obrigacionistas são aqueles que precisamos ter do ponto de vista de endividamento, se os encargos financeiros e o serviço da dívida forem mais baixos, obviamente que temos muito menos necessidade de vender qualquer atleta. O Benfica registrou 123 milhões de euros, como vimos há pouco, com a venda de atletas em 2015-2016, e não estão contabilizados o Mitroglou e o Nelson Semedo, que vão estar apenas nas contas do próximo, aliás, da atual época desportiva. E assumiu amortizações e perdas de imparidades no valor de 43 milhões de euros. Que perdas e imparidades é que são estas? Mais importante é as amortizações, ou seja, cada vez que fazemos um investimento num atleta, amortizamos o valor desse investimento durante o período do contrato do próprio atleta. Portanto, quando o atleta assina por 3 ou 4 anos, é durante esse período que vai amortizar. Tipicamente é um contrato a 4 ou 5 anos, se for a 4 anos, investimos 20 milhões de euros, portanto, aparece nas amortizações 5 milhões de euros e, portanto, o que aparece nessa rúbrica é essencialmente amortizações. Depois pode haver situações pontuais, e aí depende, digamos, do critério que se queira ser mais rigoroso, mais conservador, menos conservador. Na avaliação do ativo futebolista, é isso? Exatamente, que tem a ver com as questões das imparidades. Nós não podemos, nas SADs, não podemos fazer reavaliações para cima. Ou seja, mesmo que um atleta seja formado no Benfica, como foi o caso, por exemplo, do Gonçalo Guedes, e ele sabe que o valor de mercado dele são 30 milhões, eu não posso fazer a reavaliação desse atleta, ele estará no ativo. Por uma questão de prudência. Por uma questão de prudência, porque são as normas que seguimos do ponto de vista estritamente contabilístico. Portanto, muitas vezes diz, e com razão, que os clubes portugueses, quando se olha no seu balanço, estão subavaliados do ponto de vista de valorização dos seus ativos com pernas, que eu chamo os ativos... Exato, porque os clubes portugueses também, como formam muitos jogadores novos e, portanto, a certa altura conseguem valorizá-los, aí está. E essa é uma questão claramente distintiva de Portugal em relação aos 3 grandes e mesmo em relação ao Braga, ao Guimarães, que são clubes que têm formado muitíssimo bons jogadores e, portanto, aí temos claramente uma situação distintiva. Portanto, quando se olha para esses 43 milhões, se imaginar que o Benfica, ao longo dos últimos anos, tem feito um conjunto de aquisições na casa dos 60 milhões por ano, é normal ter um valor razoavelmente alto em termos de amortizações. Muito bem, estão explicados aqui esses números, enfim, queria deixar isto bem claro. Verifiquei também, enfim, na leitura que fiz das contas, que o Benfica tem custos com salários na ordem dos 74 milhões de euros. Eu gostaria que me separasse aqui que custos são estes, quais são os relativos ao plantel de futebol, à equipa de futebol, são seguramente a esmagadora maioria, e depois gostaria de perceber, que é a segunda parte da pergunta, por que razão houve um salto de 20% nestes custos salariais de uma época para outra? Muito bem. Desses 74 milhões, eu creio que cerca de 80% tem a ver com futebol. Portanto, quando falamos de negócio de futebol, essencialmente a equipa A, pode haver situações excepcionais de jogadores emprestados em que o Benfica esteja a pagar uma parte do salário. É muito excepcional, isso não costuma acontecer. E depois também os jovens que já têm um contrato profissional que possam estar na equipa B. Desses 80%, há ainda uma divisão em que 20% dos 80%, portanto, teríamos aqui 60, 20, 20%, 20% são remunerações variáveis. E, portanto, depende tem a ver muito, com os objetivos. Tem a ver com os objetivos e, portanto, o que tem havido uma transformação é de cada vez ter uma componente variável mais forte e uma componente fixa, digamos, controlada. Tem feito essa mudança para que os ajustes tem vindo a ser feito ano a ano. Aceitam porque, efetivamente, hoje compreende-se que os imponderáveis no futebol são extremamente elevados. Se o clube vai ou não vai à Champions, se o clube passa a fase de grupos ou não passa a fase de grupos da Champions, vai aos oitavos de final, etc. E, portanto, há imponderáveis que são grandes. E depois há atletas que também têm remunerações variáveis indexadas, por exemplo, à quantidade de jogos que fazem. Ao número de jogos que fazem. Portanto, mas há uma grande diversidade, então, numa equipa com 25, 26 jogadores. Isto é, nem todos... Os salários são, evidentemente, muito diferentes, mas depois a composição desse salário também é muito diferente. Então. Não creio que haja, por exemplo, 2 casos iguais. Sinceramente, dentro de um plantel de 25 ou 27 ou 28 jogadores, não há 2 casos iguais. E, portanto, isso depende muito da negociação que se faz.
Depende das renovações, depende de como é que o jogador entrou. Muitas vezes deve-se olhar para um investimento num jogador entre o custo do passe e o total de salários, mas evidentemente que se vier a custo zero, o salário será certamente mais elevado. Para o Benfica o investimento é o mesmo, mas do ponto de vista do aumento da massa salarial, conforme se viu nas contas deste ano, reduzimos significativamente o investimento em termos de novas aquisições. Deste ano, estamos a falar de 2017, deste ano já de 17, 18. Mas gastaram quanto este ano? 8 milhões de euros? Foi isso? Em termos de aquisições? Sim. Sim, em termos de uma aquisição e meia, digamos, com alguma preponderância do ponto de vista de ativo, mas muito menos que anos anteriores. Mas isso tem uma contrapartida do ponto de vista do aumento da massa salarial. O segundo aspecto, que já não tem nada a ver com isto, é a tendência hoje é dos salários aumentarem. E aumentam a um ritmo que pode ser um ritmo perigoso. Aquilo que aconteceu recentemente durante o verão, com aquisições na ordem dos 200 milhões, 220, 180 milhões, e com salários que dispararam, é visto pela indústria do futebol, e eu tive a ocasião de ver isso, de constatar isso com os meus colegas no board da ECA, portanto, a Associação Europeia de Clubes. Faz parte, onde é executive... Onde fui agora eleito, da preocupação de que uma única operação pode trazer consequências do ponto de vista de destruição do mercado. Tem um efeito de arrastamento em relação a todos os salários. O futebol funciona muito por cascatas. Há alguém que decide injetar dinheiro no futebol, que não é do futebol, e depois esse dinheiro serve para adquirir jogadores, à medida que os clubes vão vendendo jogadores, adquirem outros. Portanto, muitas vezes funciona com injeção de dinheiro vindo de fora. Foi o que aconteceu aqui, estamos a falar, enfim, não sei se está a referir, mas provavelmente o investidor do Qatar e no Paris Saint-Germain. No Paris Saint-Germain não é a primeira vez que faz isto, mas digamos que nunca se tinha assistido a este movimento. Uma operação com esta dimensão. Eu falei com os responsáveis do Barcelona a dizer agora estão ricos, e a resposta foi, na realidade, nós pretendíamos era manter o atleta, porque, apesar de efetivamente ser muito dinheiro, isto vai trazer consequências graves para o mercado no seu todo. Vai inflacionar os preços dos salários. Vai inflacionar os salários, vai inflacionar transações. Para clubes como os clubes portugueses, por um lado isso é uma oportunidade, porque do ponto de vista de valorização dos ativos ou valorização dos jogadores... Pode aumentar a venda às transferências. Mas, por outro lado, a retenção dos melhores jogadores vai ser cada vez mais difícil, porque os salários também tendem a aumentar fora daqui e nós estamos no mercado concorrencial europeu. Exato. E, portanto, para ter uma equipa competitiva, em alguns casos é preciso ter salários também desse nível. Consegue dizer-me qual é o nível médio do salário de um futebolista do Benfica, por exemplo? É extremamente variável. É extremamente variável. É mediana, qual é que é? Não... A mediana era uma questão de pegar nos 60 milhões, se quiser, portanto, pegar em 60 milhões e dividir por cerca de 80, 90 jogadores que temos com contrato. 80, 90, mas outros estão no plantel, alguns estão emprestados, etc. Mas não lhe dará o valor certo, porque há jogadores que ganham 3.600 euros e há outros jogadores que estarão acima dos 2 milhões de euros. Portanto, as situações são muito diferentes. Temos em Portugal jogadores e até treinadores, enfim, cujo valor está muito acima disto. Portanto, há jogadores em Portugal que já estão a ganhar mais de 5 milhões de euros. Há muitos jogadores assim em Portugal? Que eu tenha conhecimento nesta ordem de grandeza, há pelo menos dois. Dois jogadores? Dois jogadores com valor significativo e depois, enfim, a situação do ponto de vista de treinadores também a ganharem valores significativamente mais altos que estes 5 milhões de euros também é conhecido. E, portanto, este aumento que eu lhe falei há pouco, dos 20% do aumento do custo com salários de 2014-15 para 15-16, ficou a dever-se a quê, fundamentalmente? De 15-16 para 16-17. Ficou essencialmente a dever-se a uma maior carga do ponto de vista de remunerações variáveis. Para nós era muito importante ter o Tetra, para nós era muito importante conseguir passar a fase de grupos da Champions e, portanto, é essencialmente um aumento incentivo. Significa... Foi um incentivo. E é um incentivo que gostamos de dar. Não é que não nos custa dar, mas gostamos de dar. Portanto, significa para este ano, para ter o Penta, significa que os incentivos são ainda maiores, é isso? Certamente. São ainda maiores. Os salários consomem... quanto das receitas da SAD? À volta de 58%, 60%. As receitas da SAD sem vendas de atletas, e cada vez nos devemos separar mais sem as vendas de atletas, são 128 milhões de euros. E, portanto, os salários de 74 significa na casa dos 60%. A recomendação da UEFA é 70%. Entre 50% e 70%. Exato, mas eu reparei que o Real Madrid, que tinha também, a certa altura, valores muito altos, conseguiu reduzir o custo dos salários para 49% do seu orçamento. É esse o caminho que o Benfica tem que fazer ou é inevitável manter aqui pressão nos... O Real Madrid ou os grandes clubes europeus têm uma diferença significativa em relação ao Benfica. É que não precisam de vender jogadores para pagar bons salários.
Eu creio que os últimos números do Real, quer do Real Madrid, quer do Manchester United, que foram publicados, levam-nos a pensar que dentro de 1, 2, 3 anos no máximo, em 2020, estes clubes faturarão 1 bi. Facilmente. Sim. Nós conseguimos manter, digamos, uma correlação com os grandes clubes, com a venda de atletas. Neste momento faturam 600 milhões de euros, têm um volume de negócios de 600, 700 milhões de euros. Exatamente. Portanto, vão estar num bi daqui a pouco tempo. Nós, com a venda de atletas, conseguimos andar próximo dos 300 milhões de euros como grupo, no seu total. E, portanto, significa que conseguimos acompanhar, salvaguardando as dimensões de cada mercado, conseguimos acompanhar o crescimento daquilo que é as receitas de cada um destes clubes. Obviamente, nós com os 300, eles com os 600 ou 700. Acredito que isso nos permite manter os salários abaixo dos 50% e depois com esta questão, que é a questão crítica, que é a dívida vai continuar a ser reduzida pelos planos. Eu já vou à dívida, sei que é um assunto muito relevante, tem razão. Mas olhando aqui, de facto, para as contas dos clubes que referiu, quer o Manchester United, quer o Real Madrid, a disparidade é brutal. Por exemplo, no caso das bilheteiras, o Benfica consegue 24 milhões de euros, o Real Madrid vai aos 210 milhões e o Manchester United a 120 milhões. Mas o que mais me impressionou foi a receita comercial. O Benfica, que é o clube que mais consegue receita comercial em Portugal, atinge os 33 milhões de euros. O Manchester United chega aos 263 milhões de euros. Como é que se combate esta diferença? Combate, quer dizer, não há aqui um combate, porque um combate implicava que alguém perdesse. E aquilo Como é que o Benfica consegue recuperar nesta área? Nós desenhámos um plano estratégico já há algum tempo que temos vindo a implementar e que voltámos a rever esse plano estratégico há cerca de 2 semanas entre os membros dos órgãos sociais e os quadros do Benfica. E esse plano aponta claramente para que o Benfica tem que ser uma marca internacional, reconhecida internacionalmente, com escritórios fora de Portugal. Provavelmente... Nesta altura ainda não tem essa estrutura montada. Não, nós não temos neste momento operações fora de Portugal. Aliás, pouca gente sabe, mas 78% da nossa faturação vem fora de portas. Não é da faturação? A faturação total do Grupo Benfica, 78% vem fora de portas. Portanto, entre vendas de jogadores, entre os patrocínios que temos, dos nossos 10 grandes patrocinadores, 9 são estrangeiros. Só temos um patrocinador nacional, que é nós. Mas os restantes 9, desde a Emirates, a Adidas, a Heineken, é tudo fora de Portugal. E os nossos comerciais passam muito mais tempo fora de Portugal do que passam em Portugal. E com as operações que temos neste momento conseguido alavancar, neste momento já temos várias escolas a funcionar na China, temos sido desafiados por grandes grupos chineses a desenvolver mais negócio na China. A mim pediram-me há cerca de um ano para colocar na China 20 mil treinadores. 20 mil? 20 mil treinadores. Tínhamos que importar do Brasil, da Angola, com algum humor eu disse que quase todos os sábados temos no estádio 65 mil treinadores e, portanto, que era possível efetivamente dar uma resposta a esse pedido. Mas, enfim. Mas o Benfica ganha com essas escolas? O Benfica ganha com essas escolas, depende efetivamente qual é o modelo. Nós achamos, e foi isso que eu transmiti ao governo chinês quando me desafiaram relativamente a essa matéria, que o processo não deve ser um processo de vender grandes jogadores, vender os Ramírez, os Vítzes, para a China e esperar que efetivamente os chineses de repente descubram um grande amor pelo futebol. Tem que ser uma coisa que comece de raiz, que comece nas escolas, e só com isso é que se consegue de alguma forma ir ao encontro daquilo que foi o desafio que o presidente Xi colocou há cerca de 2 ou 3 anos, que é em 2030 conseguirem organizar o Campeonato do Mundo e a China fazer boa figura. E, portanto, na altura, quando pediram a minha opinião, aquilo que eu disse é um processo a 15 anos de distância, 5 anos a formar a base, 5 anos a especializar essa base e 5 anos a dar experiência internacional. É que o mercado asiático é fundamental para o Manchester United. Como eu disse há pouco, são 304 milhões nesta área comercial, 10 vezes mais que o Benfica. Claro. Portanto, quer a venda de camisolas, quer os direitos televisivos, que também têm importância. Exatamente, que passa por uma coisa muito básica, que é os jogos do Benfica ou do Campeonato Português têm que passar na China. Têm que passar nos mercados que sejam estratégicos. Eu posso definir mercados estratégicos, já os defini. Mas se quer efetivamente desenvolver a marca, como o Manchester, como o Real Madrid, como o Barcelona, eu tenho que ter a Liga Portuguesa a passar nesses mercados. Ora, um jogo da Liga Portuguesa é visto mais ou menos 3 em 3 semanas na China. E, portanto, não tem sustentação. E, portanto, não tem tração. Os clubes portugueses precisam de se unir, precisam de trabalhar com a Liga, precisam de trabalhar com os detentores dos conteúdos, com nós. Mas há algum objetivo concreto para que isso aconteça a curto prazo? Nós temos esta visão já há algum tempo e entendemos, eu já na altura em que falei com o Presidente da Liga, disse-lhe que, independentemente de cada clube ter escolhido um caminho diferente relativamente à venda dos seus direitos, do ponto de vista prático de disposição da Liga, precisamos de fazer um trabalho conjunto. Portanto, é preciso fazer um acordo conjunto para que seja possível vender estes... E o acordo está nas mãos de poucas pessoas. Se conseguirmos juntar à mesma mesa a nós, a Mel, que já se conseguiram juntar em determinada altura, a própria Sport TV, que é ainda hoje que é um parceiro importante do ponto de vista de direitos televisivos,
deveríamos ter uma estratégia que beneficiasse a Liga Portuguesa toda. Isso, nesta altura, parece-me impossível de juntar essas partes todas, não é? A nós, é meu, que estão agora também com esta questão da compra da TVI. Já vimos coisas mais difíceis. Os operadores de telecomunicações conseguiram pôr de acordo para partilhar os custos dos direitos televisivos que compraram a cada clube. E, portanto, se tiveram essa capacidade, que é uma capacidade que eu acho que deve ser elogiada, que representa um perigo para os clubes, mas que deve ser elogiada, eu acho que também terão condições para potenciar mais o negócio internacional. Quando nós explorávamos os nossos jogos na Benfica TV, eu conseguia ter os jogos em 130 países. E porque tivemos, efetivamente, comerciais a bater vários intermediários para fazer esses negócios. Portanto, é uma questão de procurarmos fazer isso de maneira estruturada. Já agora também fica a perceber exatamente a diferença que encontrei nas contas face às notícias que têm sido publicadas sobre os direitos televisivos do Benfica e o valor. Nas contas aparecem 70,7 milhões de euros, mas o valor que eu tinha, enfim, fui lendo na imprensa especializada e não só, eram 40 milhões de euros de direitos televisivos. Onde é que está aqui? Nos direitos televisivos aparecem duas rúbricas. Uma tem a ver com o contrato com nós, que é 99% dos nossos direitos televisivos, e os prémios da UEFA são sempre reconhecidos como direitos televisivos. Portanto, é misturado. Portanto, junta-se essas duas coisas. O contrato da nós, se olharem para as contas de 16-17, representou cerca de 38 milhões de euros. Os prémios da UEFA, cerca de 32, e, portanto, dá esses 70 e qualquer coisa que viu nas Mas é um valor muito baixo, se comparado, por exemplo, até com a Liga Espanhola. Eu estive aqui a fazer uma pesquisa e reparei que até o Granada recebe um valor semelhante, ao Benfica, que é 25% daquilo que recebe o Real Madrid. Então, se quiser ficar mais chocado ou chocar mais os telespectadores, o último clube da Premier League recebe 120 milhões. O último. Portanto, se quisermos efetivamente entrar. Mas nós, no fundo, temos hoje 5 campeonatos que são campeonatos globais, incluindo o francês. Enfim, vou considerar aqui o francês como... Os campeonatos são eles, o inglês e o espanhol, o alemão e o italiano. E os italianos até foram os primeiros a chegar à China do ponto de vista de transmissão. Depois o campeonato francês, com os investimentos feitos no Mónaco, no Paris Saint-Germain, no Nice, no Lille, começa a dar frutos no Lyon, também. Começa a ter alguns frutos. E depois tem os outros. E a diferença é cada vez mais abismal. A mim preocupa muito ver países como a Holanda, como países que têm uma tradição significativa do ponto de vista de futebol e que neste momento ocupam o 15º lugar no ranking da UEFA. Quer dizer, ou seja, nós estamos preocupados com o nosso 7º lugar, mas se olharmos para outros países que têm uma tradição enorme do ponto de vista futebolístico e percebermos que o caminho que seguiram foi o caminho, eventualmente, com as menos boas opções, isso significa uma preocupação para nós que neste momento estamos entre o lado bom, porque já andámos em 5º lugar no ranking da UEFA, e agora estamos em 7º, ou o lado mau, que é efetivamente ir parar a um 15º ou 17º. Mas isto é uma questão também de mercado. E a possibilidade do Benfica, do Porto e do Sporting fazerem parte de um campeonato ibérico, isso é uma velha questão que se vai falando aqui e acolá. Tem alguma possibilidade de avançar nos próximos anos para que se ganhasse essa massa crítica para que os principais clubes pudessem ter mais mercado? Eu acho que é uma questão cultural. Se me perguntar financeiramente, economicamente, para os grandes clubes portugueses, e não é apenas estes 3, mas para mais 6 clubes, terem uma Liga Ibérica, e efetivamente o potencial de receitas é enorme. Significa provavelmente passarmos os nossos direitos televisivos para o triplo ou para o quádruplo. Portanto, do ponto de vista económico, faria todo sentido. E não é a economia que comanda estas opções? Eu acho que na questão do futebol, a questão cultural continua a ser muito importante. Quer dizer, nós habituámos a ter o nosso grande derby, que é um Benfica Sporting, o nosso rival, que é o Porto. Continuaria a ter se o Sporting entrasse nesse campeonato. Certo, mas não tenho dúvidas, para já seria praticamente um tiro no porta-aviões em relação aos clubes de média dimensão. Segundo, parece-me que os clubes portugueses teriam sempre uma grande dificuldade em andar a lutar, pelo menos contra os 2 grandes colossos, Real Madrid e Barcelona. Portanto, o Benfica, o Porto e o Sporting teriam muita dificuldade em competir. Penso que, efetivamente, olhando para as receitas que uns e outros conseguem gerar. E depois é assim, eu sei que o Presidente da Liga discutiu isso com o Presidente da Liga Espanhola. Por isso lhe pergunto. Eu deixei a direção da Liga há cerca de 3 ou 4 meses, portanto não sei exatamente quais foram os resultados. Acho que não sei se, efetivamente, o mandato do Presidente da Liga, que tinha por parte dos clubes, lhe permitia ter essa discussão. O que é certo é que a teve, e, portanto, isso só pode ser visto como positivo, pelo menos abriu um debate, que era um debate que interessava fazer, mas duvido muito que venha a acontecer. Acha que dificilmente isso pode acontecer. E a partilha das receitas televisivas com os outros clubes da Primeira Liga, como acontece noutros países, para tornar o campeonato mais competitivo? Essa possibilidade também é posta de parte. Nós fomos os primeiros a avançar no processo de negociação autónoma dos direitos televisivos, porque também éramos os únicos que podíamos fazer isso nessa altura.
porque no fundo recuperamos os direitos em 2013 e, portanto, poderíamos fazer essa negociação. Quando eu vejo que, para além dos 3 grandes que foram buscar valores muito significativos, os restantes clubes também conseguiram duplicar, triplicar, quadruplicar as suas receitas, eu acho que a negociação no seu todo é uma negociação boa. Mas o que o senhor fala são salários em atraso, a partir de meio da época, de vários clubes que subsistem com os jogadores emprestados do Porto, do Sporting, do Benfica. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Salários em atraso, eu acho que cada vez há menos. E acho que os clubes têm tido uma grande disciplina e há imposições por parte quer da UEFA, quer da Liga, do ponto de vista de cumprimento das obrigações fiscais, salariais, etc. Do ponto de vista dos jogadores emprestados, isso faz parte de uma estratégia dos próprios grandes clubes. Acha legítima essa estratégia? Acho legítima até no modelo que temos atualmente, em que, para não haver, entre aspas, confusões, os jogadores emprestados por um clube não podem jogar contra esse clube. Mas enfraquece, embora não haja confusões, não há por um lado, mas há por outro. Mas nós precisamos de um salto. O jogador português é muito bom jogador. E aquilo, o trabalho que se está a fazer na formação em Portugal é muito bom. E o único patamar que nós temos para conseguir puxar um jogador da formação para a equipa A é as equipas B. Primeiras equipas B. Mas a equipa B, a nossa equipa B, tem 19 anos de idade. E, portanto, disputa normalmente jogos contra equipas que têm uma média de idade, se calhar, de 27, 28, 29 anos. E, portanto, também não é exatamente o patamar que queremos. Há uma altura em que precisamos de pôr este jogador a rodar fora do Benfica. João Carvalho, dando apenas o exemplo, o ano passado esteve no Setúbal e chegou, obviamente, com uma competitividade muito maior. Portanto, do ponto de vista de desenvolvimento do atleta português, esses empréstimos não podem ser... E de quem empresta, quem recebe tem uma vantagem, mas, por outro lado, depois não pode competir com a equipa de origem e se retirar algo. Sim, mas eu acho que, uma vez fiz essas contas, Benfica, Porto e Sporting têm jogadores colocados, em média, em 7, 8, 9 clubes. Todos fazemos a mesma coisa. Todos fazem já. Todos fazem. Há clubes que têm jogadores do Benfica, do Porto e do Sporting e, portanto, neutraliza a coisa. Aceleremos aqui para fechar. Vamos falar do passivo do Benfica. É, de facto, o mais alto o mais alto dos clubes portugueses. Vai-me dizer que também é o que tem mais ativos. São 438 milhões de euros. Porquê é que não reduzem este passivo mais depressa? Esse passivo tem 2 componentes. Tem o passivo sujeito a encargos financeiros, chamado passivo bancário e obrigacionistas, e o passivo, que é basicamente a rúbrica de fornecedores e o passivo não exigível. Se olhar para esses papéis, do ponto de vista da nossa rúbrica de fornecedores, ela está muito em linha com a rúbrica de clientes. Nós tivemos fornecedores, 29 milhões de euros. É mais do que isso. Fornecedores, 29.867. No total, deve ter aquilo que está a ver é fornecedores de curto prazo e fornecedores de médio e longo prazo, que tem muito a ver com as compras de atletas que fazemos e que pagamos em vários anos. A rúbrica de fornecedores, no total da SAD, se não me engano, está em 117 milhões de euros, se os números não me falham. A rúbrica de clientes está num valor de 122 milhões de euros. E, portanto, essas 2 componentes equilibram-se. Se olharmos para a componente dos ativos, nós temos ativos com pernas e ativos sem pernas. Os ativos sem pernas são o estádio, o Caixa Futebol Campos, o investimento na Benfica TV, e, portanto, aí temos um valor próximo de 180 milhões de euros. Se olharmos os ativos com pernas, que são os jogadores, também o valor é mais ou menos idêntico. E aquilo que se percebe da evolução deste passivo sujeito a encargos financeiros é que temos 3 linhas obrigacionistas que se vencem sensivelmente ano após ano, num período de 3 anos. Portanto, a linha que eu lançar hoje vence daqui a 3 anos, a linha que lancei há um ano vence daqui a 2. E, portanto, curto prazo, são linhas de curto prazo. São linhas de 3 anos. São linhas de 3 anos. O que acontece é que temos uma em cada ano, portanto, em cada momento, em todos os anos, há uma que se vence e há uma que começa de novo. Essas linhas, os investidores têm tido os pequenos obrigacionistas têm procurado esse tipo de colocação das suas poupanças e tem corrido bem. Nós já lançamos 7 empréstimos obrigacionistas, todos correram bem. E tem sido esse o caminho que tem seguido, isto é, por um lado há uma desalavancagem do crédito bancário, mas porquê? Porque os bancos não querem emprestar? Ou porque nós tivemos, mais caro? Vamos ver, tivemos claramente uma situação crítica em determinada altura, nomeadamente no processo do fim do Banco Espírito Santo. Sim. e da passagem para o novo banco. Crítica no sentido em que faltavam fontes de financiamento? Crítica no sentido em que era o nosso principal financiador e, em determinada altura, perdemos qualquer capacidade de interlocução com esse financiador. Isso levou-nos a pensar que teríamos que encontrar outros caminhos alternativos, sendo que defendemos uma regra e que é, se eu tivesse que deixar aqui uma mensagem, diria que essa é a regra principal. Nós hoje temos um grande contrato de direitos televisivos, são 400 milhões de euros. Esse contrato... Para 10 anos. Para um período de 10 anos. Esse contrato, eu sei que há sociedades que já utilizaram esse contrato para fazer face a despesas correntes.
Nós nunca iremos utilizar esse contrato para antecipar qualquer tipo de receita. Ainda nunca fizeram essa antecipação? Olha, o nosso relatório de contas é público, os relatórios de contas dos nossos rivais também, e, portanto, é fácil ver quem antecipou, quem não antecipou receitas. Se alguma Está a vez... dizer que um dos outros clubes já antecipou receitas, é isso? Estou a dizer que é preciso os analistas olharem para os relatórios e contas. Eu não tento não entrar numa polémica que já é complicada entre rivais e, portanto, tentar não alimentar isso. Mas, enfim, queria dizer qual é a estratégia do Benfica. Se alguma vez anteciparmos alguma coisa do contrato que temos com nós, será única e exclusivamente para fazer um reembolso mais acelerado daquilo que ainda é a nossa dívida aos bancos, que neste momento são cerca de 120 milhões de euros. Tendo pago agora 88,9 Pagámos milhões 88,9. E na época anterior 49 milhões de euros. E, portanto, neste momento 125 no fecho do exercício, 120 à data de hoje, provavelmente 116 daqui a 1 ou 2 semanas, portanto o reembolso a ser feito rapidamente e admitimos perfeitamente a possibilidade de ainda reduzir de uma forma mais expressiva durante os próximos meses. Isso, se viemos a tomar essa decisão... O que é que isso significa, reduzir de forma mais expressiva? Pode quantificar? Significa que as operações que neste momento temos com a banca portuguesa, que são operações ou de papel comercial, ou ainda o Project Finance associado ao início do estádio, que tem um período de conclusão em 2024, poderemos ser tentados, e já está tudo contratualizado, portanto basta deixar seguir o seu caminho e as coisas serão reembolsadas, desses 120 milhões de euros serão reembolsados em 2024. Mas se considerarmos que por uma questão de taxas, por uma questão de redução do passivo, por uma questão de redução dos encargos financeiros, por uma questão de desalavancagem do passivo e, portanto, de conseguir tirar efetivamente do passivo ainda mais exposição aos bancos, falo-emos e, se o fizermos, tenho a certeza que será o Presidente a anunciá-lo num espaço curto de tempo. E uma última pergunta. A época desportiva está difícil, está mais difícil do que as épocas anteriores e significa que mais para a frente, quando o mercado reabrir, o Benfica pode ter que fazer um investimento que ponha em causa algumas destes números que falámos aqui? Nós, quando desenhámos esta estratégia, começou por um projeto que o Presidente falou, que é o 3 ou 50, e agora reformámos esse projeto com uma visão a 10 anos. E eu tenho dito que a estratégia não se pode pôr em causa por causa de 1, 2 ou 3 fins de semana que as coisas corram menos bem. Não são 1, 2, 3, neste caso serão 3 meses, se as coisas chegarem a dezembro. Sim, mas lá iremos. Portanto, primeiro aspecto, a definição que fizemos de um Benfica internacional, de uma aposta mais na nossa formação, de criar espaço no plantel da equipa A para efetivamente conseguir enfiar mais jogadores criados dentro de casa e não obrigá-los sempre a sair. A estratégia de reforço da aposta na formação e que esse seja o nosso principal produto do ponto de vista de exportação, isso mantém-se tudo. Eu já vi tantas vezes esse discurso implodir a certa altura, à meia da época. Mas ouça, eu fiz... Aliás, já viu isso mais vezes do que eu. O Benfica fez esta aposta a primeira vez em 2013. Desde essa altura até agora, os números, quer no relevado, quer fora do relevado, estão à vista. Não quer dizer que se ganhe sempre, mas também respondendo à sua pergunta de uma forma objetiva. Temos, e diria, enfim, com alguma... desculpem a arrogância, somos claramente o clube que tem maior capacidade de investimento neste momento. Seja em infraestruturas, como estamos a fazer no Seixal, ou na cidade desportiva. E tem liquidez para poder investir em Temos neste momento bancos que nos abrem as linhas que nós pretendermos, portanto, mesmo sem aumentar endividamento, dado que tem esta estratégia de redução de endividamento, temos uma capacidade financeira e do ponto de vista de investimento invejável. Muito bem, muito obrigado por ter vindo ao Tudo Obrigado Economia. E agora vamos ao choque de ideias. Todas as semanas, os nossos comentadores residentes, Ricardo Paes Mamed e Ricardo Arroja, agarram o assunto e trocam ideias da esquerda para a direita. Hoje vamos discutir o rendimento básico incondicional. Em traços largos, trata-se de uma prestação atribuída a todas as pessoas, independentemente da situação financeira, familiar ou profissional. Isto é, até quem trabalha teria direito a este subsídio. Ricardo Arroja, enfim, há quem não goste de chamar-lhe de subsídio, é uma ideia que passa por distribuir dinheiro a todas as pessoas. Isso faz sentido? Sem dúvida. É uma ideia antiga. Portanto, isto já se tem vindo a discutir ao longo dos últimos, eu diria, 100 anos, em várias alturas históricas, e que reúne apoio de autores tanto à direita como à esquerda no cenário político. Se faz sentido ou não? Tem um grande defeito, é que subverte a ética do trabalho.
de facto estarmos a dar dinheiro sem qualquer tipo de contrapartida, porque o rendimento básico incondicional é incondicional a 3 níveis. Em primeiro lugar, é individual, portanto não depende do agregado familiar. Em segundo lugar, é universal, ou seja, é aplicável quer àqueles que têm maiores níveis de rendimento, quer àqueles que têm menores níveis de rendimento, e depois não tem qualquer tipo de contragarantia ou contraprestação associada, portanto Basta é para aqueles que trabalham, receber. para aqueles que não trabalham. E, portanto, há aqui, de facto, um elemento de gratuitidade que, a meu ver, pode subverter a ética do trabalho. Não obstante, tem uma grande vantagem. O que é que significa a ética do trabalho? Basicamente, nós sabemos que se tivermos pessoas a darem-nos dinheiro, provavelmente vamos trabalhar menos e trabalhar menos horas. É um desincentivo ao trabalho. É um desincentivo ao trabalho. Tem uma grande vantagem e é desse ponto de vista que eu, de certa forma, tenho alguma simpatia pelo conceito. É que permite defender a liberdade individual. Porque nós até aqui temos, de facto, um Estado Social que, ao nível central, determina aquilo que é depois aplicado nos serviços públicos e, ao fim e ao cabo, a forma como o dinheiro dos impostos é gasto. Se tivéssemos um rendimento básico universal, incondicional, poderíamos ter uma alternativa ao atual Estado Social, nomeadamente dando voz às pessoas e também liberdade sobre a utilização do dinheiro que, de certa forma, lhes seria atribuído. Ricardo, a ideia é, há aqui uma disrupção tecnológica, uma revolução em curso que fará com que muitas pessoas possam não ter emprego, trabalho nos próximos anos. E apesar da ideia estar a ser discutida há 100 anos, na verdade voltou a estar na moda, se calhar é uma moda passageira, discutir-se deste assunto. Faz sentido? Bom, é interessante porque, de facto, há motivos muito diferentes pelos quais se pode sustentar esta ideia do rendimento básico incondicional. Uma é essa mais recente, a ideia, na verdade também não é assim tão recente, já existe há 250 anos, mas voltou a estar na moda a ideia de que há um desafio tecnológico que vai levar ao desaparecimento massivo de postos de trabalho e como é que essas pessoas vão viver, o que se torna um problema não apenas para quem não trabalha, mas para os próprios capitalistas que não têm a quem vender os seus produtos e depois há uma crise geral, etc. Não há procura e, portanto, há uma crise. Isso levaria aqui a uma discussão que eu acho que há demasiada gente a tomar isso como definitivo, quando a história está cheíssima, carregadíssima de exemplos de previsões que se fizeram para o futuro e que nunca se vieram a concretizar. As sociedades reinventaram-se e as pessoas acabaram por encontrar emprego. Mas, em qualquer caso, vale a pena termos em consideração que o Ricardo acabou de fazer uma defesa à direita, a defesa liberal do que rendimento é a escolha básico, individual, que é a ideia de seria melhor vivermos num mundo em que o Estado não impusesse a oferta de ensino público nos termos que faz, ou seja, a provisão do ensino, a provisão da saúde, a provisão da segurança social. Cada indivíduo decidiria que educação é que quer, que saúde é que quer, que segurança social é que quer, se quer, e o Estado simplesmente distribuiria o dinheiro que daria a cada indivíduo o poder de decidir como comprar. Portanto, em vez de gastar uma parte substancial... Em vez de fazer a provisão, em vez de termos um sistema nacional de saúde, em vez de termos uma educação pública, em termos... Iria desinvestir dessas áreas, passando o dinheiro para a mão das pessoas. Passaria, portanto, era uma desestruturação do Estado Social que temos, que é uma das visões, Milton Friedman, que é um dos papas das visões neoliberais, é na verdade, um dos proponentes desta ideia. A mesma ideia foi proposta muitos anos antes, mais de um século antes, por alguém do espectro político totalmente diferente. Os socialistas utópicos, os anarquistas, Marx e os marxistas olhavam para isto de uma forma totalmente diferente, que é defender o rendimento incondicional como uma forma de libertar o indivíduo da obrigatoriedade de trocar o seu esforço por dinheiro, por um salário no mercado de trabalho e, portanto, assumir que o valor do trabalho humano não tem de ser medido através do mercado. Portanto, não é exatamente a ideia de que nós vivemos numa sociedade que dá valor ao mercado, que dá valor ao trabalho, nós até podemos valorizar o esforço humano, mas assumir que o esforço humano que tem valor do ponto de vista ético não é apenas aquele que é remunerado através dos mercados. Mas, na verdade, e esta é a minha maior reserva em relação a isto, nós até agora não fizemos mais aqui, não fizemos mais do que ter uma discussão teórica académica. É uma discussão que está a acontecer agora em Lisboa, hoje no Parlamento, certo. Amanhã no ISEG outra vez, certo. Há uma série de Eu acho académicos que a discussão, enquanto académica, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista da especulação sobre a evolução das sociedades, tem o seu mérito, acho que merece ser feita. Há uma experiência na Finlândia, que começou no início deste ano, 2 mil pessoas. A experiência com a Finlândia é uma coisa radicalmente diferente e era precisamente a isso que eu queria chegar. Eu estive a ler hoje o paper que Não, mas a questão é porque nós, quando falamos de RBI, de rendimento básico incondicional, falamos de coisas muitíssimo diferentes.
Há pessoas com ideias radicalmente diferentes a proporem uma coisa que parece a mesma, mas não é. O que está a ser feito na Finlândia é uma experiência que visa beneficiar 2.000 indivíduos. Sim, é uma experiência piloto. Sim, mas reparemos, o rendimento vai ser avaliado até 2019. O rendimento básico e condicional não é para 2.000 indivíduos. Não, mas é uma experiência para ver se pode alargar. Sim, André, mas é importante percebermos isto. Os defensores do rendimento básico e incondicional o que propõem é que 10 milhões de portugueses passam a receber um rendimento que supostamente é uma prestação suficiente para permitir uma vida com dignidade sem ser necessário trabalhar. No caso finlandês são 570 euros. Sim, mas é muito diferente. Nós fazemos uma experiência para 2.000 pessoas ou pormos uma sociedade toda a funcionar assim. Deixa-me só dizer isto porque eu acho que isto é mesmo importante. Posso depois falar menos a seguir. Percebamos logo o primeiro passo. Imagina o que é uma prestação suficiente para permitir uma vida com dignidade. Vamos lá medir isto. Quanto é que isto custa? Vamos imaginar que é muito pouco. Vamos imaginar que são 200 euros. Menos de metade da linha de pobreza. 200 euros vezes 12 meses dá 2.400 euros, vezes 10 milhões de habitantes, dá 24 mil milhões de euros. 24 mil milhões de euros... 3 vezes o que se gasta em saúde. É basicamente o mesmo que se gasta em educação, em saúde e em proteção social em Portugal. Bom, mas 200 euros não dá para nada. Seguramente não dá para uma prestação suficiente para permitir uma vida com dignidade. Imaginemos que a vida com dignidade se mede pelo limiar da pobreza. Cerca de 450 euros por mês. Dá 5.500 euros por ano. Ou seja, 55 mil milhões. Nós já estamos acima de toda... 25% do PIB português. Toda a despesa corrente do Estado. Toda. A despesa corrente do Estado é pouco acima dos 50 mil milhões. E nós estamos uma coisa que aqui já é acima dos 50 mil milhões. Portanto, nós temos de perceber que esta discussão, quando se passa da discussão especulativa, académica, teórica, para a discussão da política pública, nós não podemos fingir que isto não é importante, saber como é que isto se faz na prática. E estas questões de como é que se faz na prática, a meu ver, fazem que esta discussão exija de quem a discute um bocadinho mais de concretização dos argumentos. Ricardo, a forma como se concretiza de facto ou como se financia é muito relevante. Falamos sempre do mesmo, o imposto sobre emissões de carbono, imposto sobre as vendas, uma espécie de novo IVA, imposto sobre as empresas tecnológicas que provocam esta disrupção ou um imposto sobre os ricos que poderia agradar a certos setores. Claro. Não, e de resto, o dizíamos antes, há defensores disto à direita e à esquerda. A Friedman, como o Ricardo citou, a Hayek à direita, e depois à esquerda temos o James Tobin, portanto, célebre pela ideia da taxa sobre transações financeiras, sim. O próprio John Galbraith. Que é outra das formas de financiar exatamente. Isto. E, portanto, evidentemente que há aqui duas perspectivas de ver isto. Ou uma alternativa, um substituto ao Estado Social, nomeadamente na forma de implementar as políticas do Estado Social. Porque é bom dizer então, que as pessoas deixariam de receber subsídio de desemprego, outros tipos de subsídios. No caso de serem substituíveis, no caso de serem sucedâneos. Agora, o que o Ricardo menciona é que, dado, e aqui eu estou de acordo, esta ideia assenta em alguns princípios que eu considero bondosos, a ideia da liberdade individual, mas depois é ingênua, porque obviamente a sua implementação seria muito difícil. O número que o Ricardo mencionou era um número que eu próprio tinha aqui para citar, portanto, as várias dezenas de milhares de milhões de euros, e isto tudo, obviamente, iria implicar numa primeira fase, muito provavelmente, um aumento dos impostos para financiar um RBI. Mesmo reduzindo as outras prestações sociais que estamos a falar. Repare, toda a lógica do RBI assenta numa RBI é o rendimento básico incondicional, assenta numa ruptura com a forma como nós tradicionalmente pensamos no Estado Social. Hoje em dia nós pensamos no Estado Social duas perspectivas, ou numa lógica de seguro social, assente nas contribuições, ou numa lógica de assistência social, assente em subsídios públicos. Esta via do rendimento básico incondicional introduziria aqui um terceiro pilar, uma terceira avenida, e, portanto, seria uma ruptura de paradigma que, obviamente, não poderia ser feito de qualquer forma, teria de ser gradual. De resto, eu acho que a grande vantagem e o grande proveito que nós podemos retirar desta discussão académica é ver de que forma é que as experiências que estão a ser feitas podem ser, digamos, utilizadas em determinados segmentos da oferta pública, nomeadamente no ensino. O Ricardo mencionava há pouco a questão do ensino. De facto, nós no ensino básico e secundário em Portugal temos um orçamento de cerca de 6 mil milhões de euros. É o que está estipulado. Vamos falar do cheque ensino, então. Exatamente. E, portanto, poderia ser
obviamente implicaria restringir um pouco a lógica de incondicionalidade que neste momento está associada ao conceito geral do rendimento básico incondicional. Mas poderia ser uma forma, de facto, de nós estudarmos até que ponto é que, em vez de ser o Estado a providenciar por via central os recursos ao ensino superior, básico e secundário, no fundo, é isso que pudesse está ser feito através de um cheque ensino. E, de facto, as contas são fáceis de fazer. Os tais 6 mil milhões de euros para o ensino básico e secundário a dividir por 1,7 milhões de utentes, que é o número de estudantes que nós temos hoje em dia nesse nível de ensino, daria cerca de 3.500 euros por ano a cada estudante, ou seja, cerca de 300 euros por mês, para que cada um pudesse financiar a sua qual era a vantagem educação. disso? A vantagem é que colocaria as escolas públicas em concorrência pelos tais cheques de ensino, numa área onde nós, em Portugal, qualificamos bastante mal. Porque aqueles rankings que a imprensa de todos os anos... temos melhorado. Posso mirar? Aqueles rankings que a imprensa todos os anos publica, o Público, o Expresso, todos eles publicam. E as televisões também, não as só televisões. A primeira escola pública naquele ranking de ensino básico e secundário aparece em 34º lugar. E, portanto... Por várias razões. Por várias razões, mas são os rankings que são comumente aceitos em Portugal. Quem tem dinheiro põe os filhos, quem tem mais condições socioeconómicas põe os filhos em colégio. E, portanto, aparece em 34º lugar do ranking. Não é por defeito do ensino. Não, tem de haver algum defeito. Porque a verdade tem que haver algum defeito, porque a verdade é que há 33 que são melhores e são todas privadas. E, portanto, é uma área onde nós poderíamos testar, porque, de facto, um dos grandes dramas, e é por isso que surge esta ideia também do rendimento básico incondicional, para além das assimetrias, das desigualdades que existem hoje, para além do desemprego jovem que existe hoje, para além dos riscos de automação sobre o mercado de trabalho, é também a sensação do público, de uma larga franja do eleitorado, de que o Estado Social está a falhar na implementação das políticas e não está a ser eficaz. E, portanto, pegar nas áreas onde a ação do Estado, segundo critérios comumente aceitos, é menos eficaz, poderia ser uma aplicação prática do rendimento básico incondicional que, vou passar na ao forma, Ricardo, digamos, vou passar a palavra extraordinariamente lata como é posta em cima da mesa, é inviável. O Ricardo diz assim, o Estado está a ser completamente eficaz. Eu gostava de saber em que é que ele se baseia para dizer isso, porque simplesmente olhamos para a história e a história não nos diz isso. A história, o que nos diz é que o Estado Social é das grandes invenções da humanidade. E eu agradeço muito a intervenção que o Ricardo fez aqui, porque eu acho que todas as pessoas de esquerda que estão a assistir a este debate e que são ferozes defensoras do rendimento básico incondicional, hoje devem ter percebido porque é que é má ideia insistir na defesa nas condições políticas atuais do rendimento básico incondicional. Porque aquilo que vai permitir, como é impossível, na prática, construir o rendimento básico incondicional de um momento para o outro, da forma como estas pessoas generosamente acreditam que ele deve existir, o que se vai fazer é utilizar esta desculpa para impor reformas que há muito tempo se andam a tentar impor e que são exatamente o contrário do que estas pessoas defendem. Na Finlândia, o que se está a fazer é, com a desculpa de rendimento básico incondicional, corta-se para menos de metade o subsídio de desemprego a que as pessoas têm direito. Com a ideia de que vocês façam o que quiserem, se quiserem arranjar trabalho, podem arranjar trabalho e continuam a ganhar este dinheiro. Mas, na verdade, o que aconteceu foi elas estão desempregadas e estão a receber menos de metade do que estavam. E este vai ser a desculpa para a seguir vai-se fazer o cheque ensino e educação, a seguir o cheque saúde. O que nós temos é a boleia da ideia generosa que supostamente para libertar as pessoas do mercado. É uma lebre. O que se está a fazer basicamente é impor a lógica de mercado, do mecanismo de mercado ao conjunto da sociedade. O Ricardo sempre foi muito coerente. O Ricardo defende uma sociedade em que a suposta liberdade individual, que eu acredito que para mim não existe quando está em causa pessoas que nascem em contextos sociais específicos, se espera delas que tomem as mesmas decisões sensatas que pessoas que nasceram em contextos sociais totalmente diferentes. O Ricardo acredita numa sociedade em que o indivíduo atomizado tem capacidade de tomar melhores decisões. Eu acho que isso é uma sociedade que está condenada ao caos e à desigualdade. E o Estado Social, a provisão de bens públicos desmercadorizados, ou seja, que não dependem da lógica de mercado, é a melhor resposta que a humanidade encontrou para termos sociedades decentes. As pessoas que defendem o rendimento básico incondicional, lembrem-se disto cada vez que o defenderem. 45 segundos. Ricardo, São 45 segundos. Atribuo-me aqui uma tentativa de capturar a sociedade tremenda. Devo dizer o seguinte, relativamente a... Tem que ser rápido. Eu agora perdi aqui o fio à meada. Bem, no fundo, aqui o que queremos é saber se estas acusações, esta leitura que o Ricardo está a fazer de que isto é uma lebre... São diferentes valores, diferentes perspectivas. O rendimento básico incondicional, e era aqui que eu queria chegar, o rendimento básico incondicional, ao contrário do que o Ricardo menciona, é sistematicamente apresentado como um instrumento de inclusividade. Ou seja, que procura ir de encontro a iniquidades que são geradas por múltiplos fatores.
E, portanto, esse é um argumento que eu tenho alguma dificuldade em aceitar. Agora, a verdade é que o rendimento básico incondicional pode também agravar, em certo sentido, algumas dessas iniquidades. O caso, por exemplo, de experiências que foram feitas no Canadá e nos Estados Unidos, em que evidenciaram que a introdução de um rendimento básico incondicional diminuiu a taxa de participação no mercado de trabalho das mulheres, nomeadamente das mulheres casadas, é paradigmático. Muito bem. E por isso é que, de facto, esta questão é complexa. Agora, eu acho é que valeria a pena testar em certos setores. Fica a discussão, ela está, aliás, a acontecer em Lisboa, como eu disse, hoje e amanhã no ISEG. Obrigado aos dois. Despeço-me com o habitual vídeo da semana, com um pouco de pressa. Desta vez é sobre informação escrita. Os jornais morreram, certo? Eu diria que não morreram. Até para a semana. I see fear. I see desperation. But I also see hope. Thousands of people arriving every day. Just think about how bad it must be in their country that they would pick their families, their children, put them on a raft that barely floats, risking their lives to find a place to live and find a place to be accepted. When you find it, you recognize it, and that's when you really start pressing the shutter. I feel it's important to take photographs that are going to make a difference. I'm Ty, photojournalist for the